salvação ganhando pelo ruminar. É a melhor maneira de mais desfrutar. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Aqui que vos fala é o irmão Robson, de Dublin, da Irlanda. E foi me dado esse privilégio, essa oportunidade de estar trazendo algo dessas últimas duas mensagens que nós ouvimos e vimos através, das mídias sociais, através dos nossos canais. E eu gostaria já de ir diretamente ao ponto, que realmente Deus tem falado poderosamente conosco nesses últimos dias, Nesses últimos tempos Deus tem falado poderosamente conosco. E no livro de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, fala: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Paulo falando isso a Timóteo, ou seja, Paulo ele recebe uma revelação da parte de Deus que ele foi designado para esse ministério. O evangelho completo é o que compreende, pode ganhar, o evangelho completo é aquele que compreende duas coisas muito importantes: a humanidade de Cristo e a sua divindade. Ok? Deus se fez homem, viveu como homem, sofreu, passou as mesmas lutas, dificuldades que nós passamos, mas em tudo ele não pecou e ele ressuscitou. Ou seja, aí nós vemos o aspecto humano e o aspecto também divino, do Senhor Jesus. Esse é o evangelho completo, que a gente pôde ganhar nesses últimos dias. Em Romanos 4, 24 a 25 diz: mas também por nós quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus Cristo nosso Senhor, o qual por todo pecado foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ou seja, o Senhor ele morreu por nós. E aí é mais uma prova, que fala muito sobre a questão, que ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação, Ou seja, em sua ressurreição e ascensão, ele levou a sua humanidade à glória, para sendo primogênito dentre os homens. Foi isso que realmente é poderoso, Ele foi sendo primogênito, sendo o primeiro, Espiritualmente somos filhos de Deus, isso é fato, mas estamos em processo de filiação também no nosso corpo. Ou seja, o nosso espírito está pronto, mas a gente está em processo de filiação. Por isso que em 1 João capítulo 3, versículo 2, nós ganhamos, que fala: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado aquilo que haveremos de ser. Ainda não está completo, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois assim como o veremos. Então essa é a nossa esperança maior, irmãos. Esse evangelho completo é que também a gente seja feito filho de Deus também no nosso corpo, Por isso que nós estamos com uma constante luta espiritual entre o espírito e a carne. E ali no meio está a alma, E a gente tem que negar a nossa vida da alma. Ou seja, outro ponto também que eu ganhei foi que há muitos aspectos, do evangelho. Ali o irmão Ezra, ele fala sobre muitos aspectos sobre o evangelho completo, que envolve o evangelho de Deus, o evangelho de seu Filho, de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que pregar o evangelho do reino. Esse é o nosso objetivo, principalmente nós que moramos aqui na Europa, mas independente também onde você esteja me ouvindo, nós temos que pregar o evangelho do reino. Esse evangelho pode ser até, às vezes não é muito atrativo, não é um evangelho aí que o povo... Existe um outro evangelho, Existe um outro evangelho, mas não esse evangelho que nós estamos falando, é o evangelho completo. O evangelho do reino, Para muitos não é atrativo, porque muitas pessoas, infelizmente, preferem buscar as facilidades desse mundo, teologia da prosperidade, Mas, graças a Deus, esse é o evangelho que nos aponta para a volta de Jesus. É algo, que é muito maior, é algo que é eterno e é algo que é iminente, é o que está para acontecer. Amém? E também, irmãos, o que desencadeia os processos e eventos do tempo do fim, ou seja, o que está faltando mesmo para Jesus voltar, é a pregação do evangelho dele. Por isso que eu vou falar que quando pregar o evangelho, esse evangelho do reino, será pregado em toda a terra, então virá o fim. Uma vez salvos, temos que partir para o evangelho do reino.
e não ficar apenas no Evangelho da Graça, né? É muito bom aqueles que aceitam Cristo, né? Estão ali no Evangelho da Graça, buscando, mas nós temos que sair do estágio do leite materno e ir para o Evangelho do Reino. Até mesmo, repito, nós estamos vivendo os últimos dias da vida, estamos vivendo literalmente o Apocalipse, não é verdade? Em Romanos 1,16 fala, porque Paulo fala, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder. Nós vamos falar isso rapidinho daqui a pouco. Ele é o poder da salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? Ou seja, conforme o evangelho da glória, né? Já em 1 Timóteo 1,11, né? Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado o que me foi confiado. Ou seja, é esse evangelho, irmãos, que nós estamos falando. Embora esse evangelho foi dado, revelado para Paulo de uma forma completa, ele ainda está a ter efeitos nos nossos dias, né? Ainda está a completar com efeitos em sua totalidade nos dias atuais que estamos vivendo na vida da igreja. Foi dada essa revelação do evangelho completo para Paulo, mas ainda estamos. E é por isso, irmãos, que nós, aí já entra, né, na segunda mensagem, que nós estamos vivendo nos últimos tempos, nos tempos de Apocalipse, e precisamos acima de tudo, irmãos, não é de qualquer outro evangelho, nós precisamos sim buscar a ajuda do Espírito, né? É lindo aquela passagem que uma coisa que me tocou bastante, Zacarias 4,6, né? Como o irmão Pedro mesmo falou, é um livro muito difícil, mas com a ajuda do Espírito, né? Olha bem, que está em Zacarias 4,6. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, ali há uma analogia muito profunda. Quando fala-se que o Deus é como se fosse relâmpagos, trovões, né? Ele é uma fonte de energia, né? Deus é a fonte de energia, né? Inacessível. Até então era inacessível, mas por Cristo Jesus nós temos acesso, né? Não a fonte, não a essa energia na fonte, mas Jesus ele veio para nos trazer, né? Para nos dar essa possibilidade, né, de ter essa energia, né, que a gente possa não ser isolante dessa energia. É muito importante isso, né? O irmão traz ali na mensagem, e é muito interessante que nós, como igreja, precisamos receber essa energia do Senhor, não ser isolante, estar abertos, sensíveis ao Espírito e ser realmente não somente isolante, mas sermos receptores e condutores. E como nós podemos receber essa energia? Nós temos a vida da igreja, né? Nós temos a palavra profética que nós temos recebido, já tem chegado de uma transformada, essa palavra talvez muito mais forte, vamos dizer assim, e vem para a gente de uma forma bem mais acessível para nós, né? Então, Isaías 57,15 fala, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, diz Deus, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar os contritos de coração. Ou seja, Deus, essa energia está procurando, né, em quem possa habitar. Ou seja, né, então, nosso papel, que já recebemos isso do Senhor, é estar pregando esse evangelho do reino e fazendo com que esse poder que nós recebemos, né, que era outrora era como se fosse, né, uma fonte inacessível, agora nós temos esse fogo, o Espírito Santo de Deus está transmitindo para essas pessoas, porque existem outras pessoas que estão por aí que precisam realmente receber, né, estão aí receber parte dessa energia que nós estamos falando. E nós não estamos falando de algo, energia cósmica, não, nós estamos falando de poder de Deus que nos leva para uma vida eterna, para reinar com Cristo, né? Então, irmãos, esse universo está sendo governado, é muito importante, ele não está abandonado, o trono não está vazio. Apocalipse 4,2 fala, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Louvado seja Deus. E essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você nesse dia. Esse universo pode parecer um caos, pode parecer que está tudo um caos, a situação está tudo difícil, pandemia, a vida não está fácil, mas tem alguém controlando.
eu fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto. Já tem um trono, e esse trono não está vazio. E tinha um assentado sobre o trono. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos permanecer firme. Tá bom? Firme. Pregando, fazendo parte desse evangelho verdadeiro. Que nós temos aprendido. O evangelho, certo? O evangelho verdadeiro. Não um outro evangelho, mas o evangelho verdadeiro. E sendo verdadeiramente não isolante dessa energia que temos recebido do Senhor através do seu Espírito. Né? Que Deus preparou, o Espírito que Jesus nos trouxe, e nós temos, né, sendo verdadeiramente tem sido transmitido pelo Espírito, né? O Filho, né, ele cumpriu e no caso o Espírito ele transmitiu, nós temos recebido isso, mas sim possamos estar transmitindo para os demais. Jesus e Senhor Deus abençoe a todos. Salvação ganhando